Bom dia, prazer ter você aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a teologia prática e, para tanto, eu quero projetar aqui na tela o conteúdo da nossa aula e, desde já, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre educação cristã. Eu vou só transformar esses slides aqui numa apresentação em que ele possa estar maior. Deixa eu ver aqui, apresentação de slides. Isso. Deixa eu só colocá-lo maior, que fica mais fácil para a nossa compreensão. Muito bem. A minha imagem desapareceu nesse momento. Esse é um conteúdo da área de fundamentos da teologia prática. Como eu já disse, eu estudo na EST. O meu professor, o professor dessa disciplina, é o Dr. Júlio César Adam. E o meu referencial teórico, hoje eu vou estar trabalhando um livro organizado pelo Schneider Harprecht, e é um capítulo à parte, né, escrito pelo Manfredo e pelo Danilo, Manfredo Watts e Danilo Streck. E nós vamos estar trabalhando a educação cristã na perspectiva desse texto. No caso do Danilo, ele é um doutor que se graduou em letras pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e doutorado ele fez na Universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é professor da universidade, como eu já disse, Rio dos Sinos, Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, chamado assim, e ele atua na área de educação popular e temas ligados à educação popular. Ele coordena o grupo de pesquisa, mediações pedagógicas e cidadania. Já o Manfredo, ele atua muito na área de ensino religioso, eu particularmente já li alguns livros dele, é bastante interessante a sua preocupação com essa questão da educação cristã, o ensino religioso na escola pública. Ele também é revisor do periódico da revista Horizonte, que é uma revista da PUC, de Minas Gerais, e ele publicou vários livros, como eu já disse, ligados à educação cristã e ao ensino religioso. Eu quero apresentar notas introdutórias aqui rapidamente, porque talvez o tempo seja pequeno para me falar de todo o texto, mas basicamente esse texto, nós vamos falar um pouquinho do que é educação, caracterizando o que é educação e também fazendo uma distinção no que é educação cristã. Vamos também criar conexões da educação cristã com outras áreas das ciências sociais. É verdade que há alguns momentos que vão se distanciar. Também a importância de uma metodologia para a educação cristã. Ela não pode acontecer num vácuo metodológico. Vamos discutir as formas e os modelos da educação cristã, considerando o espaço eclesial, o espaço da igreja e o espaço não eclesial. Vamos fazer também algumas considerações sobre alguns modelos educacionais, né? O texto não trabalha tanto, mas vamos falar um pouquinho disso também, e falar atualmente das novas perspectivas pedagógicas na educação cristã. Por fim, eu farei alguns apontamentos brevíssimos. A primeira coisa é caracterizar o que é educação. Então, a educação ela é um fenômeno que acompanha a evolução dos povos, é o desenvolvimento de cada indivíduo. Então, é através da cultura que o indivíduo recebe os seus contornos, as suas subjetividades, né? Educar, então, não é uma tarefa só de cristãos. Educar é um processo inerente à existência humana. E eu fico lembrando do Capra, Frijó Capra é um pesquisador romeno, se não me falha a memória, e ele fala que o próprio processo da vida é um processo cognitivo, ou seja, não há como apartar a vida do aprendizado. Não é possível apartar as relações sociais do processo cognitivo. Outra questão importante entender é que a educação ela não acontece no vácuo ideológico. Ela não existe de forma neutra em termos políticos. Não é uma educação ascética. Então, toda educação ela parte de uma cosmovisão. É impossível uma educação sem a presença de uma ideologia. E ideologia que eu falo aqui no sentido real da palavra, não no sentido desfigurado que ela ganhou nos últimos tempos. Entretanto, a imposição ideológica não é legal. Ela vai alejar o processo de autonomização do sujeito cognoscente, né? E
A terminologia educação cristã, que é o termo da nossa aula, da nossa conversa aqui, ela não deixa de ser um reducionismo epistemológico. Ela carrega consigo uma proposta ética. É inevitável. Então, o nome é impossível não ser usado, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de trazer uma questão problemática, né? Pode ser a ideia, pode ser um sintoma de uma distância que separa as comunidades cristãs na compreensão de sua tarefa educativa. Então, tem que ter o cuidado com a terminologia educação cristã, porque ela já está carregada de uma certa redução epistemológica. A educação cristã, é difícil você ignorar o horizonte da catequese. Eu vou falar primeiramente da catequese católica. A gente sabe, em termos históricos, desde o processo de colonização, que ela acontecia como uma iniciação, uma fé, como um discipulado, como uma evangelização. Ela acontecia também no regime escolar, mas mesmo nesse regime escolar, ela nunca deixou de ser um proselitismo, mesmo que velado, mas ela nunca deixou de ser. Pensando na posição protestante em relação à educação cristã, a ideia de uma contracultura científica, que aconteceu após o iluminismo, mais recentemente no século XIX, a ideia de uma nova ortodoxia, uma reação ao liberalismo teológico, né? E, de certa maneira, isso foi interpretado como uma resistência ao processo científico. E o fato de usar a centralidade do texto bíblico, isso gerou um conflito com a experiência científica. E eu, particularmente, não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Eu não acredito que a centralidade do texto bíblico pressupõe atraso científico. Mas, muito bem, nesse primeiro momento, a gente está só discutindo o texto. Então, a visão ortodoxa de educação cristã, nesse contexto, nessa maneira de pensar, pressupõe a possibilidade de uma contracultura científica, ou seja, se opor a um processo científico espontâneo, no que eu não concordo. A educação cristã e a possibilidade de uma pedagogia conciliadora. Eu vou bem nessa direção aqui, concordo plenamente que há vários esforços no sentido de ressignificar essa prática do contexto, no contexto do protestantismo, especialmente na América Latina. Tem um escritor metodista, Matthias Preiswerk, eu acho que é assim que pronuncia, ele destaca a questão da educação popular, né? E essa é uma proposta interessante. Ele vai dizer que não se pode dar razão da fé no poder de Deus, na pertinência de Cristo e na presença do Espírito Santo, a não ser dentro das condições reais que fazem com que os homens e as mulheres latino-americanos vivam, em sua maioria, em condições de exclusão social, econômica, política, étnica, sexista, geracional, etc. Ou seja, não dá para pensar a educação se ela não está dentro de um contexto social. Não dá para se pensar em educação se essa educação não puder estar misturada com as condições em que ela acontece. Ou seja, a educação ela vai acontecer dentro de um contexto. Ela não é uma abstração de uma realidade. Ela é também um fato social. Esse desenvolvimento desse artigo sobre educação popular está na referência final. Eu coloco o artigo, o Matthias Preiswerk, que é citado aqui, tem a referência para quem quiser ler o texto, é sobre a questão da educação popular no contexto da teologia da libertação. Aqui há uma proposta do texto, por uma educação cristã que transcenda o espaço eclesial. Essa questão ela é extremamente cara, é extremamente importante, porque a educação cristã, na perspectiva de reino, ela transcende o âmbito de uma comunidade eclesial, transcende o espaço da religião institucionalizada. Ela não está limitada a uma ação educacional restrita a uma denominação ou uma comunidade religiosa. Então, é desejável que se possibilite uma educação cristã que extrapole as cercas das denominações religiosas e que represente os interesses do reino de Deus na terra. Ou seja, uma verdadeira perspectiva epistemológica de reino.
ou seja, que transcende o espaço eclesial. Eu acho essa uma perspectiva muito legal. Então, é possível, então, uma postura pedagógica reflexiva, né? O que é isso? Né? Diante de uma dimensão dialética da prática cristã, é necessário ainda analisá-la na perspectiva da reflexão e da prática, como uma disciplina acadêmica e como prática educativa. Ou seja, a pedagogia da educação cristã deve possibilitar uma dialética que permita embasamento teórico e imersão na prática educativa. Ou seja, a prática ela devolve à teoria essa reflexão. Ou seja, a prática retroalimenta o processo de reflexão. Então, existe uma dialética, ou seja, a teoria fomenta uma prática e essa prática devolve à teoria, né? É um processo realmente de reflexão. Outra questão interessante, dando sequência aqui aos nossos slides, é que a educação cristã ela não deve se alienar da realidade vivida. A educação cristã ela precisa estar contextualizada à realidade, ao espaço, à cultura, ao lugar onde as pessoas estão. Então, a educação cristã deve estabelecer uma mediação entre a oferta de salvação e as necessidades humanas. Ou seja, a educação cristã deve se preocupar em possibilitar o encontro entre a teoria educacional religiosa com a realidade existencial do ser humano. Ou seja, vamos levar a educação cristã? Vamos, mas eu tenho que ir ao encontro de uma realidade existencial. A educação cristã, ela só se efetiva no ambiente das vivências. Ela não é um corpo estranho, ela precisa estar contextualizada. Muito bem. A teologia prática e a educação cristã, né? A nossa disciplina, vamos linkar isso aqui, vamos entender isso aqui. Então, a educação cristã, como disciplina e como prática, encontra na teologia prática seu lugar de ação e de encontro com as outras ciências humanas e sociais. Eu penso que uma encruzilhada extremamente importante. Porque a teologia prática ela é o guarda-chuva epistemológico da educação cristã. Porque é a teologia prática que vai oferecer os elementos necessários para discutir a teoria e a prática da educação cristã. Ou seja, a educação cristã ela está acobertada, protegida epistemologicamente pela teologia prática, e é a teologia prática que faz essa mediação com as outras ciências sociais. Então, é importante isso, para que a educação cristã não seja necessariamente um departamento da igreja. Ela não precisa ser. Ela precisa ser entendida como o resultado de uma teologia prática. Ela é uma construção da teologia prática, ela é um produto da teologia prática, ela é uma segmentação da teologia prática. A educação cristã em diálogo com outras áreas do conhecimento. Isso aqui também é interessante. Ou seja, a educação cristã, desculpe, deixa eu só voltar a tela novamente. Ela precisa dialogar com outras áreas do conhecimento, né? A teologia prática ela vai exercer esse papel fundamental. É ela, como ciência, que vai auxiliar na intermediação da teologia com as ciências humanas, e em especial a pedagogia, o que nós falamos anteriormente. Ou seja, a arena do debate, do diálogo, é a teologia prática. E ela que vai possibilitar esse diálogo da educação cristã com outras áreas do conhecimento. Nós sabemos que pela LDB, que a área de teologia, por exemplo, é considerada uma área de conhecimento, né? Ela é reconhecida como área de conhecimento, mas ela não é vista culturalmente como uma área de conhecimento científico. Haja vista que na própria universidade pública não é ofertada teologia. Então, a teologia prática, ela possibilita isso, esse diálogo com outras áreas do conhecimento. A proposta de uma teoria do conhecimento da educação cristã, ou seja, uma epistemologia. Ou seja, a educação cristã, ela pode oferecer uma epistemologia, e a teoria prática é mediadora desse processo. Pontos de contato entre a teologia e a pedagogia é o que nós estamos começando a falar. Ou seja, nessa relação interdisciplinar que a teologia prática tem com outras ciências, e, lógico, a educação cristã também, 3 modelos de relacionamento há entre teologia e pedagogia. A teologia como instrumento, a pedagogia como técnica, e a inter-relação do pedagógico e do teológico. Eu prefiro esse encontro, esse modelo de inter-relação do pedagógico e do teológico. Ou seja, a ideia é de você criar um terreno
de inter-relações entre a pedagogia e a teologia, nem, sem fazer com que uma seja subserviente da outra, mas uma relação, uma parceria, né? E isso parece ser exatamente a perspectiva da Bíblia. Você vai ver nos ensinamentos de Jesus, nas parábolas de Jesus, que há essa perspectiva, teologia e pedagogia, pedagogia e teologia, especialmente nas parábolas. A gente percebe isso com muita clareza. Então, a educação cristã ela precisa ser pensada não somente como uma teoria, mas em função, e muito em função, de uma experiência religiosa. Né? Há um lugar, há um assento nas interpretações das realidades sociais a partir da teologia prática e particularmente a partir da experiência religiosa. Né? A possibilidade de diálogo da educação cristã com outras áreas do conhecimento baseia principalmente no fato de que a experiência da fé religiosa nos dá a condição de interpretarmos as realidades cotidianas, ou seja, a vivência religiosa, a experiência com Deus, a experiência com o texto bíblico, a experiência cristã nos possibilita criar um filtro hermenêutico para as realidades sociais, o cotidiano das pessoas. Então, isso é extremamente importante. É uma mediação que a gente pode fazer nos conflitos sociais, nas questões agravantes da sociedade. Então, pedagogia e teologia, a ideia é essa, saberes que sejam comuns, que sejam patrimônios das duas áreas, né? O consenso que se dá na luta pela transformação de uma realidade desumanizadora, a construção da interdisciplinaridade acontece justamente nessa intersecção onde teologia e pedagogia se encontram. Ou seja, a vontade de mudar a sociedade, o desejo de melhorar as coisas, o desejo de rever as práticas sociais, esse ambiente de reflexão, a teologia e a pedagogia podem ajudar muito. Ou seja, a possibilidade dessa interseccionalidade entre teologia e pedagogia vai se dar no fato de que a educação ela não acontece no vácuo existencial. A educação cristã ela está lá onde as pessoas estão. Então, ela pode mediar esse processo. Não há problema em uma parceria entre pedagogia e teologia nesse sentido. A educação cristã e o imperativo metodológico. É verdade, a educação cristã não pode acontecer na ausência de um método. Ela é ciência e ela precisa de um arcabouço metodológico, ela precisa de um paradigma metodológico. Então, o que a gente conversou até aqui, conforme o autor diz, aponta para a questão do método. Né? Nós precisamos de métodos, não precisamos apenas de soluções criativas. Normalmente, quando se fala de educação cristã, todo mundo tem uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer um teatro, vamos fazer isso. Não, nós precisamos de uma metodologia. Então, a possibilidade de uma abordagem epistemológica que contemple uma sustentação teórica e metodológica. Ou seja, essa educação cristã ela não pode ser só uma boa vontade da igreja. É preciso uma teoria do conhecimento que leve à prática, mas que seja também retroalimentada pela prática. Observe que é um terreno fértil para se produzir uma metodologia, uma epistemologia, ou seja, uma teoria, uma metodologia. Ou seja, a urgência de uma teoria do conhecimento que seja definida, que seja clara. Temos uma teoria do conhecimento de mão única. Nós precisamos de uma teoria que responda às necessidades, uma teoria que contemple realmente os aspectos teóricos e práticos da educação cristã. O que acontece? Vamos falar agora das formas de educação cristã no ambiente eclesial. Eu não quero me deter muito, porque isso é do conhecimento geral. A gente sabe, no contexto da igreja, acontece basicamente a catequese, que é a iniciação na vida cristã, o aprendizado dos sacramentos. A igreja católica, a igreja evangélica também faz isso, né? A iniciação na fé das pessoas. Depois a fase que a gente chama confirmatória, que é ali o amadurecimento do cristão, aquele discipulado, a inserção do cristão nas atividades da igreja. No contexto evangélico, a escola bíblica dominical, né? São atividades de ensino, de instrução doutrinária, de amadurecimento da fé. Essas formas de educação eu não quero nem discutir, porque são muito conhecidas de todos nós. Agora eu quero falar das formas de educação fora do ambiente eclesial, que é a educação popular e a educação escolar. A educação popular, percebe-se que ela é uma educação mais politizada, ela é socialmente engajada, ela está além dos muros
da igreja tem muito a ver com vamos pensar assim, uma teologia pública, realça a vida cotidiana na sua educação educativa, ela não tem o formato litúrgico. A educação popular é uma forma de educação cristã que leva a reflexão cristã eclesial para além do templo. Os valores, a ética cristã sendo levados para o ambiente da esfera pública, contextualizando seu discurso à realidade sociopolítica. E essa educação popular ela vai possibilitar a construção de um paradigma metodológico. É interessante isso aqui, porque um paradigma metodológico para a educação cristã ele precisa ser pensado a partir de uma realidade social, né? Isso é interessante, porque na dimensão metodológica, a educação popular parte da realidade, integra teoria e prática, oferece maior participação dos agentes educacionais e participantes, ou seja, integra os leigos, entrega os educadores populares, ou seja, ela consegue fazer uma ponte entre a educação cristã que é desenvolvida no ambiente eclesial, fora do ambiente eclesial, valorizando as pessoas que estão ali naquela comunidade. Eu penso que há uma questão apenas a ser pensada, que pode ser um calcanhar de Aquiles, porque um paradigma que é construído a partir de uma demanda social pode eventualmente ignorar os aspectos tradicionais da doutrina cristã. Esse cuidado há de se ter, ou seja, é preciso que a educação cristã seja não somente uma resposta às demandas da sociedade, mas que seja uma realidade cristã eclesial, sim, bíblica, teológica, atualizada, contextualizada na realidade social. É uma questão que eu coloco. Outra questão que eu coloco é a falta de uma liturgia celebrativa. Então, não é uma questão, são duas. A falta daquele ambiente de celebração, a parte cultural, a parte da adoração. A educação cristã deve desafiar a educação popular a ter essa dimensão espiritual, essa dimensão celebrativa, essa dimensão da espiritualidade, a necessidade de não secularizar demasiadamente o discurso e a proposta pedagógica cristã, mas abrir para uma liturgia espiritual. O serviço cristão não pode substituir a adoração, não pode substituir a adoração. A educação escolar, essa é uma realidade na educação escolar, tanto no evangélico quanto no católico. As primeiras escolas no Brasil, a gente não pode esquecer que foram criadas pela Igreja Católica, especialmente pelos jesuítas. Nós temos um fundamento cristão confessional, de educação. O fundamento histórico da educação cristã no Brasil ela é confessional. A gente não pode pensar em transformações sociais sem lembrar que existe esse processo. Você vai chegar numa escola, vai ter uma imagem de um santo, você vai chegar. É assim que funciona, as coisas estão assim. Então, não se trata apenas de você chegar, vamos mudar tudo, nós somos país laico, vamos tirar tudo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, há de se pensar, há de se considerar que existiu um processo histórico, confessional. Né? Esse é um ponto de reflexão. Não estou dizendo que temos que, vai ficar assim. Só estou dizendo que essa é uma realidade. Quando a gente pensa em educação cristã, a gente está indo para um espaço que foi historicamente confessional. E há de se ter os cuidados com relação a isso. As escolas confessionais, de maneira geral, são proselitistas, a gente sabe disso, né? E a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, né? Os limites entre uma educação cristã com uma proposta ética e uma educação cristã com uma perspectiva proselitista. Os limites são bem tênues. Ou seja, a educação cristã precisa ser ofertada com uma proposta ética, joia, mas não pode ser proselitista. Há de se convir que toda entidade privada de promoção da cultura, de alguma maneira, busca fornecer uma ideologia, e não dá para brigar contra isso. O que isso não pode acontecer é no espaço público. No espaço público isso não deve acontecer. Escolas públicas e o ensino religioso. A gente sabe bem, a maioria de vocês sabem disso, como é que funciona aqui no Brasil, nós estamos um país laico. A oferta de ensino religioso ela é obrigatória, o Estado precisa oferecer, a matrícula é facultativa, a gente sabe disso, e a gente tem que ter bastante atenção com isso, porque o ensino religioso ele é oferecido num ambiente de pluralidade religiosa, né? A possibilidade de um ensino religioso de caráter interreligioso, onde se apresentam pessoas de diferentes credos religiosos, e não somente cristãs,
como pensar a educação cristã num contexto desse? Um ensino religioso com esse caráter não poderia mais ser denominado de educação cristã. E aí vai implicar num diálogo. Então, a educação cristã no espaço público tem o propósito de oferecer mais uma narrativa religiosa, mas não ser a única narrativa religiosa. No espaço público, não, gente. Né? O processo histórico do ensino religioso no Brasil sempre foi proselitismo. Os protestantes se doem, nós nos doemos por causa disso. Olha, a Igreja Católica fez isso a vida inteira, e agora por que nós não podemos? É porque não precisamos repetir os erros do passado. Né? E eu até trago muitos questionamentos com a questão do ensino religioso no ambiente da escola pública. O espaço aqui não comporta. E a escola pública não comporta também, né, o proselitismo. Né? Independentemente da ênfase pela qual se opta, o ensino religioso escolar, em especial na escola pública, não deve ser entendido como uma concessão do Estado nem como conquista da Igreja, mas um direito cidadão. Está na Lei de Diretrizes Básicas do Ensino Nacional. O ensino religioso é de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão. Ou seja, ela precisa ser oferecida. Né? E é vedado toda forma de proselitismo. Ela é oferecida, é obrigação do Estado oferecer. O aluno, ele matricula se ele quiser, participa das aulas se quiser. Mas é vedado especialmente aos professores qualquer forma de proselitismo. Estamos num país laico. Modelos educacionais, para terminar já aqui. Existe o tradicional, a escola nova, o transformador, o evangelizador e o testemunho público. O tradicional, a principal preocupação é reproduzir a tradição, a gente sabe como é que isso funciona. O nosso modelo educacional, de certa maneira, é muito tradicional, no ambiente religioso também é tradicional, a educação cristã é tradicional também, a gente sabe disso. Existe o modelo da escola nova, que aí há uma ênfase na formação dos professores, nas novas metodologias, mas ainda é uma educação alienada da realidade social. Foi um avanço, né? A gente vê isso no início da República, praticamente. Educação nova não é coisa nova, é coisa antiga. Mas significou um avanço, a superação de alguns paradigmas tradicionais. O modelo transformador, né? Esse está muito ligado à teologia da libertação, à educação popular, que é uma reflexão crítica sobre a realidade social, é o compromisso com a transformação, comprometida com a realidade, não é uma proposta educacional que visa transformar apenas a mente, a mentalidade do indivíduo, mas transformar sua realidade social. Isso é extremamente importante. Né? O indivíduo se tornando consciente da sua realidade, dos processos opressivos, etc. Há o modelo evangelizador, esse é o modelo que tem uma dimensão missionária, né? A educação cristã como proposta missionária, e que não deixa também de ser uma proposta proselitista. Há o testemunho público, eu desconheço isso aqui, apenas tomei conhecimento, tentei pesquisar, não achei quase nada a respeito. É um modelo que predomina no ambiente da educação popular, nos contextos eclesiais, está muito ligado à mediação de conflitos. É uma proposta educacional identificada com a educação popular. É uma espécie de consultoria cristã, uma mediação de conflitos sociopolíticos. Os novos rumos para a pedagogia, a ideia de um saber plural, uma pedagogia do saber plural, uma pedagogia da desconstrução, uma pedagogia da relação. A pedagogia do saber plural é a ideia de uma racionalidade plural, ou seja, que seja abrangente, que seja holística, que seja sistêmica. E isso é muito atrativo porque você vai admitir a presença de outros saberes, não somente os saberes da educação formal. Não vamos estar presos apenas à racionalidade positivista, não apenas aos modelos institucionalizados, mas aos saberes dos povos tradicionais, as novas propostas de conhecimento, as novas realidades sociais. A pedagogia da desconstrução, é interessante essa pedagogia, porque ela tem um papel revisionista, né, dos processos em que a pedagogia foi construída, né? E aí você precisa admitir que a educação é um fazer histórico, então está sujeita a uma prática social, ela está sujeita às esferas de poder, ela está limitada por contextos. Então, a pedagogia da desconstrução, ela vai admitir que houve sucessos, houve fracassos,
E há de se ter, então, a capacidade crítica para revisar, para corrigir e até para abandonar alguns pressupostos pedagógicos que já estavam cristalizados. Então, a ideia de você demonstrar as incertezas, as lacunas, as inseguranças, a presunção do imperativo racional na produção do conhecimento, ou seja, a racionalidade não garante todas as coisas. A pedagogia da desconstrução dos modelos culturais hegemônicos, da supremacia de gênero e do engessamento do sujeito autônomo, ou seja, os modelos culturais hegemônicos. Deve-se questionar as teorias do conhecimento estabelecidas, temos que questionar tudo isso. O imperialismo categórico, cognitivo, né? Não é justo a gente hierarquizar culturas diferentes, vou deixar que elas falem por si mesmas. A desconstrução da supremacia cultural do gênero, né? Desconstruir os paradigmas epistemológicos de dominação das mulheres a partir de pedagogias machistas. Durante a história toda, mostram-se várias formas de educação em que a mulher é suprimida, é silenciada, é calada. Então, é preciso rever esse processo também, é a pedagogia da desconstrução. A desconstrução do mito do sujeito autônomo é essa ideia também de que o sujeito vai ser competente para aprender e que ele vai conseguir absorver o processo educacional, ignorando os processos culturais, econômicos e políticos, a realidade social daquele indivíduo, ou seja, ele não é tão autônomo. A gente precisa buscar uma compreensão histórica do processo de formação do sujeito contemporâneo e não se arriscar em defini-lo, em reduzi-lo, né? Mas analisar as instâncias de construção desse sujeito, como é que ele está sendo produzido, a partir de quê? E a pedagogia da relação é a pedagogia que demonstra a necessidade do ser humano, né, de experimentar o outro, de se relacionar, de conviver, seja o outro ser humano, a natureza, o transcendente. Boff vai dizer que as pessoas querem experimentar Deus, elas estão fatigadas de ouvir as catequeses dessa liturgia engessada, e ele cita Jó, quando Jó diz assim, eu falei de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão, eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, é a descoberta da importância do outro no processo de conhecimento. A ideia de saber partir do outro é uma grande novidade. Normalmente a gente gosta da ideia de saber a partir do que aprendemos em nós mesmos e por nós mesmos. Adoramos a ideia de sermos o filtro hermenêutico, o tribunal inquisitório do saber. O Novo Testamento recomenda a gente considerar o outro mais sábio. Então, há muito que aprender com o outro. Os desafios da educação cristã é uma educação teológica que envolva toda a membresia da igreja, sem elitizar o conhecimento em termos eclesiais, uma educação teológica que envolva as pessoas, que traga todas as pessoas, não a produção de um clero elitizado. A educação dos adultos, ou seja, não deixar os adultos fora do processo educacional, especialmente os idosos, que eu vejo que são suprimidos muitas vezes, é uma educação cristã para jovens. Os desafios continua aqui a nível das escolas confessionais, ou seja, valoriza a comunidade. É uma escola confessional? Sim, ok, a igreja está, é recurso da igreja, joia, mas valoriza a comunidade, considera as realidades sociais ali, as demandas daquele povo. Outra perspectiva da educação cristã é a ideia de uma comunidade de aprendentes e ensinantes, uma relação de igualdade, né? Evitar relações rígidas, institucionalizadas entre quem aprende e quem ensina. Eu sou professor, você fica no seu canto. Eu sou aluno, é você que sabe. Ok, isso não é legal. Né? As comunidades de aprendentes e ensinantes. Um horizonte saudável, para terminar, é a possibilidade de relações escolares mais humanas e parceiras. A sala de aula pode agora começar a se pensar muito mais como um lugar que privilegia a qualidade de relações. Então, é possível criar um ambiente de aprendizagem sem ruptura com o processo de convivência e ajuda mútua. Ou seja, um lugar de camaradagem, não de competência cognitiva, como a gente vê muitas vezes na sala de aula. As pessoas querem mostrar o quanto elas sabem, o quanto elas leram, o quanto elas estudaram, as referências bibliográficas maravilhosas que ela tem. Ou seja, por falar em referências, essas são as minhas para esse trabalho. Agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo a sua atenção em ter acompanhado até aqui esse vídeo. Deus te abençoe e espero que tudo que você ouviu tenha alguma validade, né, para a sua vida, que seja algo que faça diferença para a sua vida, que seja útil para a sua vida, que seja uma novidade também para a sua vida, que seja uma coisa construtiva, né? Essa é a ideia da educação, que os conteúdos que chegam até nós não sejam apenas
para serem arquivados numa parte da nossa memória, mas que tenha validade para a nossa vida, não somente acadêmica, para a nossa vida social, para as nossas relações. Ok? Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.